Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Lily Freeman sempre viveu em um mundo onde o ouro e o cristal brilhavam mais que a luz do dia. Filha única de Marcus Freeman, um bilionário renomado por seu império industrial e festas extravagantes, ela possuía tudo o que o dinheiro podia comprar. Roupas desenhadas pelos maiores estilistas, brinquedos raros de todo o mundo e uma casa que parecia tocar o céu. E, no entanto, Lily era muda. Desde os 3 anos de idade, nenhum som saía de sua boca, nenhuma palavra, nenhuma reclamação, nenhum riso. Médicos renomados vieram e se foram, psicólogos e fonoaudiólogos tentaram em vão desvendar o mistério desse silêncio. Diagnósticos foram emitidos contraditórios, mas nenhum conseguia explicar por que a menina parecia aprisionada pela própria voz. A vida de Lily era composta de gestos precisos, olhares silenciosos e uma solidão que nem os criados, nem sua família, nem jogos extravagantes conseguiam preencher. Seus pais, apesar da riqueza e influência, sentiam-se impotentes diante dessa barreira invisível que separava a filha do mundo. Numa tarde de verão, enquanto o sol banhava o vasto jardim meticulosamente cuidado, uma figura inesperada surgiu. Um menino negro e magro, vestido com trapos e empurrando um carrinho carregado de garrafas e materiais recicláveis, cruzou o caminho principal como se pertencesse a outro mundo. Suas mãos hábeis e ágeis recolhiam cada item com um cuidado estranho, quase sagrado. Intrigada, Lily aproximou-se furtivamente, com os olhos silenciosos fixos no rapaz. Sem dizer uma palavra, ele pegou uma simples garrafa de vidro, bateu-a suavemente na borda de um banco e produziu um som cristalino que ressoou no ar quente da tarde. O mundo pareceu prender a respiração. Pela primeira vez em anos, algo ressoou no coração de Lily. Uma emoção pura e intocada irrompeu dela. Seus dedos se apertaram na borda da fonte, seus olhos se encheram de lágrimas e um pequeno som, um suspiro quase inaudível, escapou de seus lábios. Esse gesto simples, esse encontro improvável mudaria tudo. Esse garoto, Eli, ela logo descobriria, acabará de quebrar o silêncio de Lily. E com ele uma verdade inimaginável seria revelada ao mundo. O sol castigava os caminhos impecavelmente cuidados do Jardim Freeman, mas apesar do calor e da luz, a atmosfera era estranhamente silenciosa. Lily, vestida com um delicado vestido branco que flutuava ao seu redor como uma nuvem, caminhava descalça sobre a grama fresca. Seu mundo era de ouro, perfeição e solidão. De repente, ao virar uma curva no caminho, surgiu uma figura. Um jovem negro magro, com as mãos enegrecidas por anos de trabalho, empurrava um carrinho velho e rangente. Suas roupas estavam gastas, seus sapatos tinham buracos, e ainda assim ele avançava com uma confiança surpreendente, como se sempre tivesse pertencido a este mundo de luxo ao qual não pertencia. Lily parou, intrigada e cautelosa. Ninguém jamais ousara entrar no jardim, muito menos sem permissão. Os criados teriam gritado, Marcus teria espantado o intruso, e ainda assim, nada aconteceu. O menino ajoelhou-se delicadamente, pegou uma garrafa vazia e começou a bater com ela na borda da carroça. O som era claro, puro, quase musical. Lily agachou-se em silêncio, fascinada. Nunca ouvirá um som tão simples evocar nela uma emoção tão profunda. Seus olhos seguiam cada movimento do menino, seus lábios tremiam e pela primeira vez em anos, um suspiro escapou de seu peito. Um suspiro fraco, quase inaudível, mas suficiente para assustar o menino. Ele olhou para ela, surpreso, e depois esboçou um sorriso tímido. Não disse nada, mas algo em seus olhos dizia, eu não vou te machucar. Lily sentiu um calor desconhecido a envolver, uma curiosidade suave, um arrepio de esperança. Pela primeira vez, o mundo não lhe parecia mais um lugar congelado e silencioso. Ela queria entender aquele garoto, aprender com ele, se comunicar com ele. Mas como se o silêncio tinha sido sua única companhia por tanto tempo? O menino, como se lesse seus pensamentos, colocou a garrafa à sua frente. Experimente, parecia dizer. Lily hesitou. Suas mãos tremeram levemente. Então, com uma coragem que desconhecia, tocou a garrafa. O som que saiu não foi perfeito, mas foi um começo. Um começo que mudaria sua vida para sempre. O som da garrafa ainda ecoava no ar quente do jardim, como uma nota frágil suspensa no tempo. Lily sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e excitação. Cada fibra do seu ser parecia guardar um segredo há anos, e agora esse segredo queria explodir. O menino, Eli, agachou-se ao lado dela, colocando delicadamente as mãos sobre as dela. Você consegue, disse ele com uma voz suave, mas firme, como se cada palavra fosse uma promessa de que o mundo não a julgaria. Lily hesitou.
Ela passará a vida inteira sem falar, deixando o silêncio ser sua única companhia. E no entanto, algo em Ellie estava fazendo suas defesas ruírem. Ela soprou levemente na garrafa. O som foi fraco, quase inaudível, mas estava lá. Seu coração disparou. Um arrepio percorreu sua espinha. E ao tentar uma segunda vez, uma risada pequena e cristalina escapou de seus lábios. Uma risada verdadeira, pura, libertadora. Ellie sorriu amplamente deslumbrado. Pronto, exclamou. Viu? Está saindo. Pela primeira vez, Lily sentiu uma onda incontrolável de emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas. O mundo, que estivera em silêncio por tanto tempo, pareceu se abrir diante dela. E naquele instante, um sussurro quase imperceptível escapou de seus lábios, de novo. Aquela pequena palavra, frágil, mas audível, era mais do que apenas um som. Era a primeira ponte entre ela e o mundo exterior, um sinal de que seu silêncio não era inevitável. Ellie, surpreso e comovido, caiu na gargalhada e por um instante todo o jardim pareceu vibrar com elas, como se cada folha, cada flor, cada raio de sol estivesse celebrando aquele milagre silencioso que se transformará em voz. Marcus Freeman e a governanta, alertados pelo barulho, correram para lá. Encontraram Lily e Ellie no meio do jardim, com a garrafa ainda nas mãos. Os olhos de Marcus se arregalaram em descrença ao ouvir a filha dizer de novo. Seu rosto, geralmente impassível, congelou numa mistura de espanto e orgulho. Pela primeira vez, Marcus percebeu que algo extraordinário acabará de acontecer. Sua filha, há muito tempo aprisionada no silêncio, começara a falar, graças a um garoto que ele jamais imaginaria encontrar em seu mundo perfeito. Naquele dia, Lily não apenas recuperou a voz. Ela descobriu a magia da comunicação, da emoção compartilhada e da confiança. E Ellie, sem perceber, havia se tornado o catalisador de uma mudança completa que transformaria a vida de todos eles. Marcus Freeman não conseguiu esconder seu espanto. No escritório principal da casa, cercado por retratos de família e imóveis de mogno, ele mentalmente repassava a cena no jardim. Como um simples garoto de rua, sem qualquer formação médica ou teórica, conseguirá fazer sua filha falar? Os médicos e especialistas que ele consultara durante anos haviam falhado. Fonoaudiólogos, neurologistas, psicólogos renomados, ninguém encontrara uma solução. No entanto, ali diante dele, Lily finalmente pronunciava palavras simples, ria de coração e interagia com um garoto que acabará de conhecer. Ellie, murmurou Marcus hesitante. Quem é você? Como? Como você fez isso? O menino, humilde e tranquilo, deu de ombros. Não fiz nada de especial, senhor. Eu só brinquei. Marcus franziu a testa incrédulo. Brincar? Seria isso suficiente para libertar a voz de uma criança que permanecerá em silêncio por quase uma década? Ele se virou para Lily, que o olhava com uma mistura de curiosidade e alegria, e sentiu uma pontada no peito. Sua filha, que ele vira silenciosa e solitária por tanto tempo, agora irradiava vida. A governanta, senhora Hamilton, olhou para eles, sem palavras. Senhor, é inacreditável. Suas palavras revelaram a incredulidade geral. Enquanto isso, Lily aproximou-se de Marcus e colocou a mão em seu braço. Um gesto simples, mas carregado de significado. Ela não precisava de palavras para expressar sua gratidão, sua admiração e a crescente confiança que depositava em Ellie. Aquele garoto havia desvendado o mistério que todos os especialistas não conseguiram solucionar. Marcus sabia que precisava entender. Precisava saber se aquele milagre poderia durar e se ele finalmente conseguiria ajudar sua filha a falar abertamente. Mas uma pergunta o atormentava. Por que Ellie? Por que um garoto pobre, sem nenhuma ligação aparente com o mundo de riqueza e privilégios deles, fora o único a quebrar o silêncio de Lily? Essa pergunta o levou a uma verdade ainda mais perturbadora. Talvez o silêncio de Lily não fosse apenas médico ou psicológico. Talvez houvesse algo na forma como o mundo a havia protegido ou isolado que reforçasse esse silêncio. E Ellie, com sua simplicidade, espontaneidade e coragem, acabará de mostrar que a chave não estava em livros, máquinas ou tratamentos caros, mas no coração. Naquele dia, Marcus Freeman entendeu que a vida de sua filha nunca mais seria a mesma. E ele também sabia que aquele menino, Ellie, iria perturbar não apenas a rotina perfeita de sua família, mas talvez o mundo inteiro ao seu redor. Nos dias seguintes, Lily aguardou ansiosamente a chegada de Ellie ao jardim. Todas as manhãs, ela se levantava antes do amanhecer, caminhava em silêncio pelos corredores da casa e parava perto da cerca viva, na esperança de ver sua figura familiar aparecer à distância, empurrando seu carrinho rangente. Ellie, por sua vez, também parecia estar à espera desses momentos.
Cada vez que aparecia, seu rosto se iluminava com um sorriso genuíno, bem distante das preocupações e julgamentos do mundo. Lily se aproximava timidamente a princípio, depois com mais confiança, e juntos transformavam o jardim em um espaço para brincar e descobrir. Eles usavam tudo o que encontravam: garrafas de vidro, gravetos, pedaços de metal. A cada som produzido, a cada ritmo inventado, Lily se sentia livre. Suas mãos, seus lábios e sua respiração começaram a formar palavras, sons e depois pequenas frases. Eli a encorajava, paciente e gentil, nunca com pressa, sempre admirando cada passo dado. Certa tarde, enquanto o sol se punha e as sombras se alongavam, Lily conseguiu pronunciar sua primeira frase completa: "Obrigada, Eli." Sua voz tremia, frágil, mas não havia hesitação alguma no coração por trás daquelas palavras. Eli sentou-se ao lado dela e respondeu humildemente: "Você não precisa me agradecer. Foi você quem encontrou a sua voz." Para Marcus Freeman, que observava a cena de longe, escondido atrás de uma árvore, a visão era avassaladora. Ele compreendeu que o verdadeiro milagre não era apenas o fato de sua filha conseguir falar, mas sim que alguém de um mundo completamente diferente tivesse conseguido tocar seu coração. Um laço puro e inesperado acabará de se formar, um laço que desafiava barreiras sociais, econômicas e culturais. Essa amizade inesperada rapidamente se tornou a força motriz de Lily. Graças a Eli, ela descobriu a alegria de aprender brincando, a curiosidade da comunicação e a coragem para superar suas próprias limitações. Cada risada, cada palavra dita, cada melodia improvisada em garrafas ou pedaços de madeira era uma vitória contra anos de silêncio. O mundo exterior, tão luminoso e ao mesmo tempo tão solitário, parecia se abrir diante dela. E Eli, sem saber, acabará de se tornar seu guia, seu companheiro de confiança e talvez a pessoa que transformaria sua vida para sempre. As semanas se passaram, e cada encontro entre Lily e Eli se tornou mais intenso, mais profundo. O jardim, que antes era apenas um espaço decorativo, transformou-se em um lugar de criação e liberdade. Lily começou a explorar os sons de sua voz com confiança, modulando tom, altura e ritmo. Eli havia encontrado uma maneira singular de ensinar Lily. Ele usava objetos simples para criar instrumentos improvisados. Garrafas, pedaços de madeira, caixas de metal. Cada um produzia um som diferente. E cada som se tornou a chave para Lily expressar o que sentia há tanto tempo. Certa tarde, Eli entregou a Lily um pequeno frasco. "Tente imaginar que cada som é uma palavra", disse ele. Lily soprou no frasco, produzindo um som suave. Em seguida, repetiu o processo, ajustando a pressão dos lábios, e uma palavra surgiu claramente: paz. Eli explodiu de alegria. "Viu? Você consegue." Lily sorriu timidamente, sentindo um calor intenso no peito. Pela primeira vez, ela percebeu que seu mudez não era uma limitação, mas um mistério que ela tinha o poder de desvendar, pouco a pouco, com paciência e criatividade. Marcus Freeman, que sempre observara tudo à distância, ficou estupefato. Gastara fortunas com especialistas, terapias, equipamentos de última geração, e nada funcionara. E agora, um rapaz humilde, vivendo na pobreza, revelara um talento latente que ninguém jamais conseguirá despertar. Lily já não se contentava em simplesmente produzir palavras isoladas. Ela compunha frases curtas, sons harmoniosos e, às vezes, até melodias. Cada sessão com Eli era mais um passo rumo à liberdade e autoexpressão. Ela estava descobrindo um mundo cuja existência desconhecia, o poder da sua própria voz. Certa noite, enquanto o sol se punha e as primeiras estrelas apareciam, Lily sussurrou para Eli: "Eu consigo falar de verdade." O menino colocou a mão sobre a dela com os olhos brilhando: "E você vai conseguir. Todos vão te ouvir." Naquele dia, uma verdade se revelou para Marcus Freeman. O verdadeiro talento de Lily residia não apenas em recuperar a voz, mas em transformar cada silêncio em uma expressão repleta de vida e beleza. E Eli, com sua mera presença e engenhosidade, havia acabado de desencadear uma metamorfose que mudaria não só a vida de Lily, mas a de toda a família. O jantar em família naquela noite parecia comum. A imponente sala de jantar dos Freeman brilhava sob lustres de cristal, e os garçons, silenciosos e impecavelmente vestidos, arrumavam os pratos com precisão militar. Mas a formalidade não conseguia mascarar a tensão na mente de Marcus. Lily entrou segurando discretamente a mão de Eli. Seus olhos brilhavam com uma determinação recém-descoberta. Ela havia passado semanas praticando com ele, treinando sua voz, testando cada palavra e som até que soassem naturais. Ela estava pronta para se revelar completamente, não apenas para sua família, mas para si mesma. Marcos sentiu o coração afundar quando ela se sentou à mesa.
Seus lábios tremeram levemente e um silêncio pesado pairou sobre a sala. Então, com uma voz clara, porém suave, Lily pronunciou sua primeira palavra audível diante de seus pais. Aquilo é. A sala ficou paralisada. Os lustres de cristal pareceram brilhar com mais intensidade, o murmúrio dos garçons se dissipou e Marcus ficou sem palavras. Sua filha, que por tanto tempo se calara, acabará de derrubar o muro que a separava dele e do mundo. Papai. Lily continuou, agora mais confiante, eu consigo falar. A senhora Hamilton, a governanta, deixou escapar um soluço abafado. Marcus sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Anos de frustração, medo e solidão evaporaram num instante. Sua filha, a quem ele havia protegido e amado em silêncio, finalmente lhe mostrará sua força e sua voz. Eli, sentado ao lado de Lily, olhou para Marcus com humildade e orgulho. Eu sou quem, ajudou, murmurou. Mas Marcus balançou a cabeça, comovido além das palavras. Não, ele finalmente disse, com a voz trêmula. Você foi quem deu à minha filha a coragem que ninguém mais jamais conseguiu despertar nela. Você mudou a vida dela. E a minha também. Aquele momento foi mais do que uma simples revelação de palavras. Desvendou uma verdade mais profunda. O silêncio de Lily não era uma incapacidade, mas um mecanismo de defesa. E Eli, com sua paciência, criatividade e simplicidade, havia rompido esse mecanismo, revelando a verdadeira personalidade de Lily, vibrante, curiosa e cheia de vida. Naquela noite, em torno daquela mesa reluzente, Marcus compreendeu que riqueza e poder não compravam tudo. O verdadeiro valor residia nas relações humanas, em gestos simples, na confiança e no amor. E Eli, por meio de sua coragem e generosidade, tornará-se muito mais do que um amigo para Lily. Ele era o símbolo de um mundo que nenhuma fortuna podia comprar. Alguns dias após a revelação no jardim e à mesa de jantar, um fotógrafo contratado para registrar um evento familiar viu Lily e Eli brincando com garrafas e pedaços de madeira no jardim. Intrigado com a espontaneidade e a alegria da cena, ele tirou várias fotos e fez alguns vídeos. Naquela mesma noite, as imagens foram publicadas nas redes sociais. Rapidamente se tornaram virais. Os internautas ficaram cativados. Uma jovem que havia permanecido muda por quase 10 anos recuperando a voz graças a um menino de rua de notável coragem e simplicidade. Milhares de comentários inundaram a publicação. Admiração e espanto por emoção. Alguns questionavam privilégios e dinheiro, enquanto outros elogiavam o poder da amizade e da resiliência. A grande imprensa aproveitou a história. Os jornais publicaram manchetes como: a filha muda do bilionário fala graças a um menino de rua. Um gesto simples muda uma vida, o poder da empatia sobre o silêncio. Marcus Freeman, geralmente cauteloso com a mídia, observava tudo isso com uma mistura de orgulho e incredulidade. Sua filha, que viverá à sombra de sua riqueza e silêncio, estava se tornando uma fonte de inspiração global. Enquanto isso, Lily descobriu um mundo completamente novo. Ela recebeu mensagens de apoio de todos os lados, de crianças mudas, pais, professores e até celebridades. Cada palavra escrita, cada depoimento a tocou profundamente. Mas o que mais importava para ela era Eli. Sem ele nada disso teria sido possível. Eli, humilde e modesto, não buscava fama. Mesmo assim, seu rosto apareceu na mídia ao lado do de Lily. As pessoas queriam conhecer o menino corajoso que ousara entrar em um mundo que jamais imaginara e que transformará uma vida. Marcus Freeman, grato, começou a pensar em maneiras de apoiar Eli, sabendo que aquele menino merecia uma chance que a vida nunca lhe dera. Mas além da fama e da admiração do mundo, Lily descobriu algo mais precioso, o verdadeiro poder da voz, o poder de tocar corações e inspirar, não através do dinheiro ou do luxo, mas através da autenticidade e da coragem. E Eli, com sua mera presença e criatividade, deu a Lily não apenas a sua voz, mas também a sua liberdade. O mundo já tinha ouvido falar deles. Mas a verdadeira história, a do seu vínculo, da sua amizade e da transformação de uma vida silenciosa, estava apenas começando. A fama de Lily e Eli se espalhou como fogo em palha seca. A mídia contou a história deles como um conto de fadas moderno, uma garota que ficou muda por anos recuperando a voz graças a um menino pobre. Mas por trás das câmeras e dos aplausos, a realidade de Eli era bem diferente. Certa noite, enquanto Lily e Eli brincavam no jardim à luz do poste, ela notou um cansaço incomum nos olhos dele. Suas mãos estavam ásperas, suas roupas gastas, e um silêncio pesado parecia acompanhá-lo, apesar do sorriso que ele lhe dirigia. Eli. Lily murmurou baixinho. Por que você vive assim? O menino baixou os olhos. Sua voz era calma, mas carregada de amargura. Ninguém nunca me deu uma chance, Lily. Eu recolho garrafas e lixo para sobreviver.
Só estou tentando não morrer de fome. Lily sentiu o coração afundar. Ela sabia que seu mundo de luxo e privilégios estava a anos-luz de distância do de Eli. O contraste entre suas vidas cotidianas e a realidade daquele garoto era impressionante, quase injusto. No dia seguinte, Marcus Freeman chamou Eli ao seu escritório. O rapaz entrou nervoso, mas digno. Marcus, geralmente rigoroso e distante, estava diferente. Fez perguntas sobre a vida de Eli, suas dificuldades, seus sonhos. E à medida que a conversa se desenrolava, tomou uma decisão. Eli, disse Marcus gravemente, você mudou a vida da minha filha. Agora, deixe-me ajudá-lo a mudar a sua. Poucos dias depois, Marcus anunciou a criação de um programa de bolsas de estudo e apoio para crianças carentes como Eli. O programa oferecia não apenas moradia segura e educação, mas também a oportunidade de desenvolver seus talentos e viver com dignidade. Eli, inicialmente incrédulo, sentiu uma onda de emoção o invadir. Ele havia sido ignorado, esquecido, mas agora, graças ao seu relacionamento com Lily, tinha uma chance real de transformar sua vida. Para Lily, essa revelação foi um ponto de virada. Ela entendeu que sua voz tinha um poder maior do que simplesmente falar. Podia inspirar, provocar mudanças e ajudar aqueles que mais precisavam. Eli não foi apenas seu amigo e guia na busca por sua voz novamente, mas também se tornou um símbolo de esperança e justiça. Naquele dia, riqueza e privilégio ganharam um novo significado na mente de Marcus Freeman. Não se tratava mais apenas de dinheiro, mas de responsabilidade, empatia e fazer o que era certo. E para Eli, aquele ato mudaria o rumo de sua vida para sempre. O mundo inteiro agora conhecia a história de Lily e Eli. Mas para Lily, o verdadeiro desafio começava agora. Usar sua voz recuperada para fazer a diferença. Cada palavra que ela pronunciava era um passo em direção à sua liberdade. Cada frase uma forma de inspirar aqueles que, como ela, haviam sido silenciados. Certa manhã, Marcus anunciou que Lily participaria de uma conferência especial para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, para compartilhar sua história. Lily, embora nervosa, estava preparada. Ela queria mostrar que o silêncio nunca é permanente e que a coragem pode transformar vidas. Diante de uma sala repleta de rostos curiosos e comovidos, Lily respirou fundo. Suas primeiras palavras foram hesitantes, mas sua determinação logo prevaleceu. Eu era muda desde os 3 anos de idade. Achava que nunca conseguiria falar, mas alguém entrou na minha vida e me mostrou que tudo é possível. Ela relatou como Eli, com sua paciência e criatividade, quebrou seu silêncio. A plateia, cativada, ouviu cada palavra com admiração e emoção. Lágrimas escorriam pelos rostos de alguns, enquanto outros sorriam, inspirados pela força e resiliência daquela jovem. Após seu discurso, muitas crianças vieram agradecê-la, compartilhando suas próprias histórias de luta e silêncio. Lily compreendeu que sua voz não era apenas sua, mas também uma ferramenta para ajudar outros a encontrarem a sua. Eli, ainda ao lado dela, olhou para ela com orgulho. Viu? Disse ele suavemente. Sua voz pode mudar vidas. Marcus, com os olhos brilhando em lágrimas, também compreendeu que sua filha havia conquistado algo que nem ele nem toda a sua fortuna poderiam ter comprado. Ela transformará a dor e o silêncio em uma poderosa mensagem de esperança e coragem. A partir daquele dia, Lily deixou de falar apenas por si mesma. Ela se tornou uma embaixadora para crianças que não conseguiam falar e para aquelas que precisavam de esperança. E graças a Eli, ela não só reencontrou sua voz como também descobriu uma missão de vida, inspirar o mundo com sua resiliência e sua verdade. Anos se passaram desde aquela primeira tarde no Jardim Freeman. Lily cresceu, sua voz tornou-se clara, forte e expressiva. Ela discursou para multidões, participou de conferências internacionais e compartilhou sua história com milhões de pessoas ao redor do mundo, mas ela nunca se esqueceu do menino que mudou tudo. Graças ao apoio de Marcus Freeman, ele continuou seus estudos e transformou sua vida. Ele não era mais apenas um garoto de rua, tornou-se um mentor para crianças carentes, criando programas para oferecer educação, esperança e oportunidades àqueles que, como ele um dia não tinham nada. O vínculo entre Lily e Eli permaneceu inquebrável. Cada encontro, cada projeto, cada sucesso compartilhado era uma lembrança daquela tarde em que uma simples garrafa de vidro quebrou o silêncio de Lily e abriu um novo mundo para ela. A história deles, que se tornou um símbolo global, mostrou que amizade, coragem e criatividade podem transformar vidas e até mesmo mudar o mundo. Ao ver Lily discursar para uma plateia internacional, Marcus Freeman percebeu que a riqueza dela era apenas um instrumento. A verdadeira transformação vinha da força humana, do coração e da generosidade. Ele havia aprendido que gestos simples,
como abrir seu jardim para uma criança de rua ou encorajar sua filha, podiam ter um impacto inimaginável. Lily, sentada no palco ao lado de Eli em uma conferência beneficente, sorriu ao se lembrar daquele momento. Ela sabia que sua voz não era mais apenas sua, pertencia a todos aqueles que haviam sido silenciados, a todos aqueles que buscavam forças para expressar sua verdade. O mundo tinha ouvido a história deles, mas mais importante ainda, tinha compreendido que toda vida, independentemente de sua origem, tinha o poder de transformar outra vida. E às vezes, um simples gesto, uma palavra ou uma nota musical podiam ser suficientes para mudar o curso do destino. Naquele dia, em meio aos aplausos e luzes, Lily e Eli perceberam juntos que seu encontro não havia apenas libertado uma voz, havia libertado milhares de corações, de uma forma sutil porém poderosa, mudado o mundo para sempre.